A gente vai começar pelo Vitória, tá? Que eu diria que ganhou um oxigênio aí de esperança com os dois jogos conduzidos por Carille fora de casa contra Inter e Botafogo. Afinal, esteve muito próximo de voltar com 2 pontos. Também esteve muito próximo de perder os dois jogos de forma bem contundente, mas voltou com 1 ponto, empatou com o Botafogo no Engenhão, levou o gol do Inter no final. E Carille, de forma Teria muito sido, rápida. quase levou gol, ainda mais no final do Newton Souza. A Foi. defesa de Arcanjo ali com a bola batendo na trave, aquilo ali foi loucura, pô. Exatamente. Mas, quer ou não, Carille chegou, implantou o seu estilo, Vitória absorveu o estilo, começa a trazer alguns reforços, tá? Tem jogadores anunciados, tem jogadores dados como certo e tem jogadores que estão ali na linha da especulação, tá? Mas antes da gente falar dos reforços, queria falar, Cássio, desse grau de competitividade. Você tem a mesma sensação que eu, porque quando eu vi a tabela, eu imaginei que o Vitória assim, poderia voltar para Salvador, não só com 0 ponto, mas ferido. Porém, resistiu e segue competitivo. E eu, na minha defesa de Carpinho, eu sempre usava os empates contra Atlético Mineiro e Fluminense como base da minha defesa de Carpini. E eu acho que Carinho sai com um saldo positivo, Cássio. Olha, Fred, a gente concordou bastante à tarde na gravação do Esporte, na gravação de Renato Paiva mais cedo. Nesse ponto, ele está falando, analisando hoje, daqui a algumas rodadas talvez. Mas hoje eu não concordo, não. O jogo contra o Internacional foi um jogo nivelado por baixo, onde na reta final, como a gente tem analisado, o Vitória teve até 2 ótimas chances para abrir o placar lá no Beira-Rio. Mas no fim das contas, assim, foi um time um time de Carille, um time que pouco afeito a qualquer coisa, e no fim levou um golaço onde foi assim muito mais felicidade do jogador do Internacional do que qualquer outra coisa. Assim, não teve falha de ninguém, assim, o chute do cara, assim, é uma bola que sobra assim, até normal, poderia ter tirado, mas o chute que o cara deu ali, acertou o ângulo e tal, aos 46 do segundo tempo. O Vitória tinha tido 2 boas chances antes de abrir o placar, mas a partida do Vitória foi fraca. Essa contra o Botafogo, o scout de finalizações totais, somando certas e erradas, foi de 23-8. Se você for só para as certas, aquelas no alvo, fica 8-1. Assim, foi um aperreio muito grande. Eu não vou dizer que funcionou, porque Lucas Arcanjo, no fim das contas, teve uma atuação excepcional para que esse ponto tenha vindo. O jogo foi até os 52. No último segundo, meu último lance da partida, um cruzamento, um cruzamento arqueado, e Cuiabano chegou, cabeceou, a bola, Arcanjo defende, bate. Era 2 centímetros, assim, 2 centímetros, assim, um pouquinho assim, se um goleiro alcançar, era gol. A gente ia dizer o que aqui? Cara, ele não atacou, basicamente não atacou o Internacional, porque no fim das contas, dos 2 ataques, um foi produzido do Vitória, que foi um da ponta direita, que o cara chuta, e o goleiro, se o goleiro tivesse adivinhado o que ia ser cruzamento, ele levava o gol, porque o cara deu um chute cruzado e a bola foi no ângulo, o goleiro estava atento do Internacional e defendeu. Porque se o cara, de repente, no ângulo que o jogador estava, se o goleiro achar que vai ser cruzamento, a bola entrava aqui. E o outro tinha sido uma falha de Vitor Gabriel, aquele prestado pelo Sport, e o Vitória desperdiçou. Assim, tirando isso, não teve nada. E lá no Newton Santos, contra o Botafogo, foi pior ainda. Então, no fim das contas, assim, um detalhezinho de nada. O Botafogo pressionou demais na reta final para fazer o gol. Seriam 2 derrotas, com gols nos acréscimos, sem o time ter poder ofensivo. Voltou com um ponto. Veja, na situação que o Vitória está, essa tabela seria difícil de qualquer jeito. Com Carpini, com Carille, com Voivoda, quem quer que fosse o treinador do Vitória com esse time. Então, no fim das contas, com essa tabela, Fred, se o Vitória tivesse voltado com 1 ponto, não seria um absurdo. Pegou o Internacional muito necessitado, ali com o Roger já com a situação difícil, precisando ganhar, pressionado para ganhar. Na volta ali tinha que acontecer isso. E o jogo do Botafogo, que vinha de uma ótima partida contra o Vasco, ganhou lá em Brasília, com um treinador novo, o filho de Carlo Ancelotti.
Então, o Botafogo bem favorito. O Vitória ter somado um ponto está dentro do planejamento que seria qualquer um. Agora, pelo que o Vitória mostrou, como você falou, está chegando em reforços, tem a melhorar, mas aí eu vou trazer a reta final de Carpini, somando agora com Carille. Que a gente até fez, tem até matéria disso no NE45, inclusive. Acho que o Bahia Notícias também fez esse registro, e fez até contextualizando de tempo. O Vitória não faz um gol a 7 partidas. Isso inclui a Sul-Americana, que é aquele jogo que toma um gol, onde, por exemplo, Lucas Arcanjo salvou contra o Vitória, aquele da Sul-Americana, ele comete uma falha bizarra e o Vitória acabou eliminado, um gol, a bola recuada, o adversário não chutou nenhuma bola na barra e ganhou o jogo por 1-0, porque uma bola recuada do Vitória foi gol. E outro jogo, uma derrota para o Confiança, na quartas de final da Copa do Nordeste, com um chaveamento muito acessível para o Vitória perdeu dentro do Barradão. Então, somando esses dois jogos, ou seja, são 2 com Carille, 5 com Carpini, os 2 últimos com Carille, o Vitória não tem nenhum gol. E por que eu estou dizendo justamente os 2 últimos com Carille? Porque pelo perfil, a tendência, claro que o Vitória vai fazer gol, e sobretudo que, olhando a tabela a curto prazo, mas é que seja um time com mais dificuldade, como era o Santos de certa forma, como é a história, a parte da história de Carille. Então, não é que o Vitória passa 15 rodadas, não sei quantas, você marcar gols, mas esse ataque que já não era bom, que já era um ataque de pouquíssima efetividade, ele passa a ser para um treinador que não tem essa característica e a necessidade do Vitória é enorme. Então, o pontinho está dentro do... O pontinho que o Vitória trouxe. Qualquer que fosse o treinador, acho que estava dentro do planejado, mas pelo que o Vitória apresentou, se defendeu ok contra o Internacional, foi bem pressionado contra o Botafogo, mas se defendeu ok contra o Internacional, mas só isso não vai bastar. Só isso não vai bastar. O ataque deve muito e a defesa para salvar, como foi hoje, tem que contar com o Lucas Arcanjo, que desse jogo foi eleito o melhor do campeonato. Só que não vive uma grande temporada. Ele foi uma peça importante ano passado, mas ele não vive uma grande temporada. Por exemplo, falhou no gol contra o Confiança na Copa do Nordeste, falhou no gol que resultou na eliminação da Sul-Americana, e dessa vez ele foi um jogador que deu um ponto ao Vitória. A gente fala que goleiro da ponta, ele deu um ponto ao Vitória. Mas o Vitória também já perdeu alguns pontos. Então, nessa balança aí, eu não por isso que eu falo que ainda falta bastante para haver esse encaixe. O Vitória ganhou uma posição nessa rodada, foi de 18º para 17º, não saiu do Z4, mas vai para 2 jogos em casa, mas está muito obrigado a mostrar um pouco mais com um treinador que costuma não mostrar pouco menos. É isso, tá? A gente tem aqui alguns números na tela, tá? Um dos números. A gente já tinha trazido um dado positivo para o Vitória lá no FMI, né? Porque o Vitória, no FMI, ele não está na zona de rebaixamento. Ele é 15º. A gente fazendo aquele balanço dos pontos ganhos em casa e fora, né? O Vitória tem um déficit nesse quesito e ele é o 15º. Já foi uma estatística boa. Aqui na tela tem uma outra estatística que é também interessante para o Vitória, que é o histórico dos times que tem 12 pontos em 14 rodadas. Tá? São 3 equipes que já tiveram essa marca e só 2 caíram. É bem significativo, tá? É bem significativo mesmo, tá? Só o Vasco de 2015 e o Curitiba de 2020 terminaram rebaixados. Times que tinham 12 pontos. Ou seja, o Vitória tem uma pontuação que historicamente garante, né, uma sensação de que vai lutar e que Isso vai acontecer. Isso naturalmente, eu acho que a marca de ser competitivo vai ser, né? Eu acho. Mas nesse momento, olhando para o 16º, ainda que o 16º. Desculpa, meu, é bem rápido. Ainda que o 16º, nesse momento, é o São Paulo, inclusive, mas o 17º é o Vasco, que está em crise, teve organizada aí lá em São Januário também, lá no treino do Vasco, nessa quinta também, mas está faltando um alvo mais definido, e isso é um problema. Mirassol lá em cima, Ceará lá em cima, isso acaba sendo um problema para quem está no Z4. Eu acho que tem um fator aí que para o Vitória é determinante, que é isso que o Fred estava falando, né, do FMI ali em 15º, porque tem que aproveitar os jogos em casa,
vai ter o duelo contra o Sport, que, claro, tem o Bragantino antes, né? Mas esse jogo do Sport, na ótica do Vitória, não tem o espaço que não somar os 3 pontos. E tem esse fator que o Cássio traz, que é a questão do ataque, porque assim, daqui a pouco a gente vai entrar no Fortaleza e tudo mais, o Vitória está conseguindo ser consistente, ou está conseguindo resistir para esses jogos, mas vai precisar ganhar. E a gente não viu Vitória em boa parte, somando, por exemplo, Carpini tinha problemas seríssimos com o Santos. E a gente está falando de um Santos na Série B que ainda tinha ali um certo peso. Carille, né? Carille. Desculpa, Carille. Que podia ter um jogador que poderia ser determinante para conseguir um resultado positivo, mesmo jogando muito mal, mesmo tendo muita dificuldade. Eu lembro dos 2 jogos contra o Ceará, tanto no Castelão quanto lá em São Paulo, os 2 jogos, assim, o Santos não jogou nada bem, mas saiu vitorioso nos 2 jogos. Então, essa é uma meta que no ano passado, o trabalho, e aí no caso de Carpini, teve muito um jogador sendo determinante. Alejandro, naquele exato momento, surge como um meteoro no segundo turno e é relevante para conseguir aquela campanha. Não, claro, se conseguir chegar no desempenho de Alejandro, aí ok. Mas alguém precisa começar a ser um jogador de confiança para resolver partidas. Sem isso, o que Arcanjo, em muitos momentos, como foi o jogo do Botafogo, determinante para garantir o empate, a gente sabe que outros jogos dentro de casa ele acabou comprometendo. E para isso, é aquela coisa que a gente fala muito do Vasco, né? O Vasco tem um goleiro, tem um centroavante, muitas vezes isso peça a favor do Vasco. Nesse momento, não tem, na minha avaliação, não tem treinador. Mas, de toda forma, para o Vitória conseguir essa recuperação, conseguir evitar esse rebaixamento, tem que ter um jogador, ou mais de um jogador, resolvendo partidas para ele, para conseguir os resultados. Como vocês avaliam o Romarinho retornando ao Brasil? O original, né? Esse é o Romarinho original. O original é ótimo. O Romarinho corintiano, né? O diminutivo, veja só, o original é Romário. Dos Romarinhos, dos diminutivos, esse é o Romarinho original, né? O que foi que é mais do que o filho do Romário, é bom deixar claro. Exatamente, é mais. Esse é o que esse fez aí é gol na final da Libertadores, né? Contra o Isso, é o Romarinho. Romarinho. Isso. O que é que vocês acham? Se fizesse a narração de Cleber Machado, tu imitasse, né? Cleber Machado, exato. Romarinho! É isso. É bem característica. Cara, eu honestamente eu olho para essa contratação, às vezes me dá aquela lembrança do Ceará contratando o Jô, contratando, que era aquele outro, meu Deus, Dentinho, sabe assim. Eu acho que o Romarinho ainda assim, não chega naquele patamar de degradação, assim, um jogador que nem era mais profissional, né? Jô e Dentinho já era absurdo. Então, assim, eu não acho que seja um jogador determinante. Se fosse um jogador já com a característica... Vou pegar aqui uma associação mais grosseira. O Fernandinho, né, que estava no Retrô e tudo mais. Acho que ainda está no Retrô, né? Ele é um jogador que conseguiu ser um protagonista, sabe? Mesmo que no Retrô, numa equipe de terceira divisão, mas tendo ali um protagonismo. Eu não consigo olhar Romarinho, acho que na carreira dele não conseguiu ter esse destaque como um jogador determinante. Eu acho que o que precisa muito o Vitória é um jogador decisivo. Um jogador que dê gol, dê assistência para que as coisas funcionem. Então, não consigo me encher os olhos, não, o Romarinho chegando no Vitória. Romarinho está com 34 anos, Fred, e só dizendo que estava no futebol mundo árabe, estava no mundo árabe, até a matéria daqui da ESPN, são 226 jogos entre 2018 e 2024. Ele ficou no Al-Ittihad de 2018 a 2024, 226 jogos, bastante coisa, 105 gols e 29 assistências. Mas aquela coisa... Bergson, exatamente. Eu ia dizer, cara, o meu exemplo ia ser exatamente esse, Minhoca. Bergson tem uma média, meu irmão. A média de Bergson é a média de partidas por gol, pô. Assim, é o contrário. Mas é o futebol mais fraco, né? O de Bergson. Malásia é bem mais fraco. Isso. É Malásia. Mas veja, o de Romarinho de 18 a 24 era um pouquinho assim antes desse boom, assim também. Pegou. Eu tenho achado, eu achei a contratação
de médio porte. Não acho que é de grande porte, não. Como eu percebo até aqui no Pode chat, ser um alguns torcedores achado. do Vitória. Eu acho que pode ser um achado, Pode assim. ser, pode ser. É porque eu Tava nunca, fora do radar, o jogador fora do radar, e de repente. eu nunca fui de morrer de amores por Romarinho, mesmo no seu grande momento. Tá? E depois Ele de é. 6 anos de futebol árabe, a gente tem um cuidado muito grande, porque a gente sabe que é raríssimo voltar entregando tudo o que se espera. É, a chance disso acontecer é menor do que a de dar certo, né? É, Então, eu, não- é por isso que eu eu- teria um certo cuidado. Por exemplo, o nome mais cogitado, a gente aprovou massivamente aqui o Ayrton Rato e deu errado. Estava jogando Deu aqui do errado. lado, sim, né? sim. Fred, eu percebi que uma galera aqui no chat. Eu não comparei Romário com Bergson, não, viu? Eu só comparei os números de Romário no mundo árabe, não são assim, que você, que números fantásticos assim, porque aí a gente se lembrou de. Eu e Mioca, a gente lembrou de Bergson. Mas não é comparando o jogador Romário com o Bergson, porque aí realmente não tem comparação. Um é campeão da Libertadores fazendo gol no Boca da Bomboneira, assim, não tem muito o que debater É, sobre isso, não. eu acho que é bom e é importante, eu acho que até isso que o Fred estava mencionando, assim, o Romarinho, ele não era um jogador, ele é um jogador marcado por um gol muito emblemático e chegou até a ser um talismã por um determinado momento do Corinthians, assim como foi Tupanzinho, como foi Diney, alguns jogadores assim emblemáticos. Mas ele não era um jogador, sabe, daquele patamar de um jogador diferencial mesmo, assim. Nem na época, eu tô falando aqui mais do Brasil, né? Não era um jogador tão diferencial. Mas, como eu concordo com o Fred, eu acho que vem num porte médio. Vamos ver, até porque é diferente, né? O calendário lá para o calendário daqui. E como Mas é isso. válido. Eu acho válido. Se não foi tão caro, é válido. Isso. Os outros dois nomes, né, que o Vitória, esses já anunciados, tá? São dois jogadores que o Vitória foi um tanto quanto criativo, digamos assim, tá? Rubens Ismael, meio-campista, tá? Tava livre no mercado, tinha jogado pela Moreirense. E o espanhol Ayrton Cantalapiedra, tá? Que é atacante. São nomes que, assim, se alguém tá com certeza absoluta de que vão chegar para ser titulares e para resolver, parabéns pela certeza. Eu não tenho a menor condição de dizer o mesmo de dois jogadores que eu não conheço, não acompanho, tá? Cauê poderia nos trazer até uma avaliação Ele deve precisa, mas conhecer. Cauê teve um problema na internet, está tentando solucionar aqui, porque foi na internet no computador e está tendo uma dificuldade para retornar, tá? Então eu teria cuidado até pelas experiências recentes que a gente teve no futebol do Nordeste, né? Contratações desse tipo não funcionaram, tá? Realmente não funcionaram, mas tem que deixar jogar, porque cada história é uma história e tem a possibilidade de eles encaixarem. E o Vitória precisava muito, sobretudo de um atacante, de atacante. O Vitória precisa e precisava, tá? Aqui no chat, já desde cedo estão falando em dois jogadores que o Vitória estaria próximo, né? Balbuena, zagueiro, todo mundo conhece, e o Sepúlveda, né, que é lateral da Universidade do Chile. São dois reforços muito mais testados, mais próximos, mas dentro da realidade do nosso futebol continental, tá? Então, eu acho que seriam reforços bem interessantes e muito necessários, porque assim, trocar Carpini por Carilli sem fazer uma qualificação precisa nesse elenco, dificilmente viria uma resposta positiva, tá? Era necessário a qualificação de jogadores e aí chegar e colocar para jogar para que a gente possa ter uma medição mais concreta, tá? Romarinho, como falaram aqui, né, Cássio, fica ali entre uma aposta interessante, um achado. Se você não tiver maiores expectativas, você não vai ter maiores frustrações. Eu acho que é importante dosar isso, porque ele pode ser útil sem ser super decisivo, por exemplo, mas pode ser útil. Veja, o Vitória joga com o Oswaldo, pô.
o Vitória utiliza o Oswaldo. Eu sempre vou bater nessa tecla. E vou utilizar aqui a expressão que Cássio utiliza. Com todo respeito, o Vitória joga com o Oswaldo em várias partidas. E aí eu acho que o Romarinho chega melhor, por exemplo. Eu já não tenho muita dúvida que o Romarinho chega melhor do que o Oswaldo. Agora, canta lá pedra, aí eu tenho todas as dúvidas que o mundo vai me permitir ter. Tá? Não dá para cravar um jogador de sexto degrau do futebol europeu, qualquer coisa desse sentido. Não tem, ninguém acompanha de perto, não adianta abrir SofaScore, Gol.com para ver números e analisar então, dos números que estão ali. Tá? Repito, esse processo o próprio Vitória já viveu, não precisa nem eu ficar aqui lembrando torcedores do Vitória nesse perfil. E eu arrisco dizer que Fortaleza já viveu recentemente com vários jogadores, tá? O Sport viveu nessa temporada, inclusive com jogadores vindos da Europa, tá? Então, assim, não acho que cabe a gente aqui ficar condenando por antecipação, porque na verdade a gente não tem argumento nem para condenar e nem para bater palma para esse perfil, jogador que joga no Chipre, pô. É muito forte. Vitor Vilar, né, que é o setorista aqui, ele colocou isso no grupo mais cedo. Ele, porra, estão trazendo um jogador que estava no Chipre, pô. Então, de fato, assim, as interrogações são necessárias, mas fecho aqui esse trecho do Vitória com uma sensação mais positiva do que eu estava, viu, Cássio? Apesar de você não ter assinado junto comigo, eu acho que eu tenho uma sensação positiva do tipo de trabalho que Carille vai fazer. Eu acho que o Vitória tem uma condição grave no campeonato, grave, mas trouxe um remédio interessante, assim, trouxe um remédio que pode dar certo se os jogadores encaixarem. Se os jogadores encaixarem. Não sei o quanto de jogadores de maior poder de marcação o Vitória ainda vai trazer para que o Vitória continue sendo um pouco do espelho que foi contra a Inter e contra Botafogo, tá? O VDM, ó, o FMI é positivo, tá? Nesse momento é um recorte positivo. A história, a pontuação histórica é bem positiva. Esse outro quadro que a gente tem aqui na tela das campanhas do Vitória, eu não vou chegar a dizer que é positivo, mas está longe de ser também problemático. O Vitória já teve 12 pontos outras 2 vezes e não caiu. Tá? Em 2017 tinha 12 pontos, em 2024 tinha 12 pontos. Ele vem brigando com essa faixa, ele vem brigando nessa faixa já há algum tempo. Então, assim, não tem. Isso. É por isso que não está perdido no campeonato, não. Da IA, ele é o leão que está ali fumando charuto e acostumado a jogar nesse contexto, tá? Final de semana enfrenta o Red Bull Bragantino, tem a sequência de 2 jogos no Barradão, Red Bull Bragantino e o Sport, tá? Uma obrigação de vitória, né, contra o Sport, e o jogo que ficou perigoso, né? No papel não era tão perigoso, mas ficou perigoso esse jogo diante do Red Bull Bragantino, que vem sendo um visitante pesadíssimo no campeonato, né? Vamos ver o desfecho dessa partida, tá? E aí, Cauê, não sei se você viu os reforços, mas pediram aqui também, como foi justamente na hora que você estava fora, se você tem o que dizer desses reforços do Vitória. Posso até voltar a tela aqui, tá? Romarinho, né? Que o Romarinho, o original, já não está anunciado, mas está confirmado. O Ismael, português meia, e o Ayrton Cantalapiedra, né, espanhol, que vem rodando aí muito. E tem Sepúlveda, Matias Sepúlveda, que foi anunciado, que deve ser anunciado a qualquer momento, né? Sepúlveda e Balbuena não foram anunciados. Se especula, né? Sepúlveda de 3 anos de contrato. É porque Merlo já trouxe, né, essa informação, então um indício forte. Sepúlveda é mais forte do que Balbuena. Isso. Acho que Balbuena é muito mais pelo
tá sem, quase toda certeza, ele tá sem contrato lá no futebol russo, acho que é isso, e seria uma oportunidade, e foi jogador de Carille, né? Então, assim, agora não deve ser um jogador barato a trazer. Saláriozinho parrudo para você bancar. Mas é um jogador que, por mais que já esteja numa idade ali dos 33, por aí, por volta de 33, acredito eu, mas é um cara com uma baita experiência e pro Vitória, e nesse modelo de jogo de Carille, eu acho que contribui ainda muito, viu? Sobre os demais, o Sepúlveda, que deve estar fechando aí, é um meia central canhoto que joga também fazendo corredor e lateral esquerda. É um cara interessante, tem um modelo de jogo interessante, e agora aquela coisa que muitas vezes eu tenho receio, futebol chileno. Futebol chileno, às vezes, jogador chileno, futebol chileno, às vezes eu fico com medo de você. Seleção, pô, os chilenos. Exato, às vezes você valorizar demais pelo que você vê lá. O Chile tá exatamente, meu. Eu fico muito medo de jogador chileno e que estava lá por conta disso, por conta do nível do futebol que o futebol chileno se tornou. Por mais que você veja boas peças, pronto, o ano passado a gente via aí o nome de Pavés para o Sport, de volante titular da seleção chilena, mas é o cara em 36 anos e ainda era tido como uma peça fundamental. Mas Matheus Sepúlveda, pelo menos, é um cara que tem características assim interessantes que você pode utilizar em mais de uma posição, tanto central quanto um meia aberto, que é algo muito ali do futebol chileno, o cara que faz uma lateral esquerda e um meia aberto, quase como se fosse um ponta esquerda. O espanhol, que estava lá no Chipre, vi muito pouco assim dele para cravar. Um cara que problema com lesões, então tem que ver assim como vai realmente. Ele começa bem ali no futebol belga, acho que no Twente, aí no ano seguinte problemas de lesões. Aí vai pro, acho que é o Panathinaikos da Grécia e engata uma sequência boa, e aí de novo essa sequência é cessada por uma lesão grave no joelho. E aí não consegue retomar da maneira que vinha antes, e aí vai parar no futebol do Chipre, que é um futebol muito mais modesto. Então, assim, é um cara que você vai precisar esperar para ver como é que se adapta aqui. E que nem os portugueses. Que nem os portugueses que o Vitória trouxe. O volante lá, o meia volante, como o outro que já fez sua estreia, que é centroavante, que estava, acho, no time da terceira divisão do futebol inglês. Então, assim, são... E Romarinho, tem Romarinho aí, que talvez seja um nome mais concreto de a gente ter visto com a maior sequência. É aquele cara bem foguetinho mesmo, assim, de escador, mas aí lá vem aquela história de muitos anos de futebol árabe. Mas pelo menos a gente vem vendo a movimentação do Vitória em trazer jogadores para frente, em jogadores para tentar construir algo e aí tentar fazer um sentido a ter Carille no comando da equipe, que era o que eu estava falando há pouco, desse estilo de treinador, que ele vai tentar organizar lá atrás, mas ele vai precisar ter peças que compensem a falta de criatividade do treinador na frente. Então é isso que a gente vai precisar ver, essas peças que o Vitória está trazendo do meio de campo para frente, o que é que eles vão dar de qualidade, de salto de qualidade ao Vitória. Para não ser apenas aquele time que vai tentar se defender bem e evitar, como foram os últimos 2 jogos, de tentar arrancar um empate, tentar não perder, e aí jogos em casa, que você tem uma obrigação maior de tentar fazer algo diferente, de tentar ganhar, sofrer mais pela falta de criatividade, de um leque maior de criatividade do treinador. É isso, tá?